Entendendo a Bíblia. As respostas para as suas perguntas a respeito da Palavra de Deus. E começa agora o Entendendo a Bíblia. Pois é, você começou com o meu rosto e a minha voz. Não com o rosto e a voz da Renata Burjato, que seria muito melhor. Sim, concordo. Mas, eu também. Mas a Renata Burjato está de férias. Merecidamente. Exato. Então nós estamos aqui para fazer esse programa junto com você, que manda suas perguntas. E tanto aqui pelo chat ou comentários do YouTube, você pode colocar. Também pelo WhatsApp, 11 974 181 456 ou 456. 11 974 181 456. E eu e o Itamir Neves, pastor e professor Itamir Neves, temos o privilégio de responder as suas perguntas. Né, professor Itamir? Exato, é um privilégio realmente. É uma pena que a Renatinha não esteja conosco, mas o que é mais importante para nós, numa boa, não é nem a minha presença, nem a do André, nem da Renata. O mais importante é que você está mandando as perguntas para nós. Então, o programa Entendendo a Bíblia depende muito de você. Mande perguntas, aquelas dúvidas que você tem, porque a gente está aqui exatamente para ajudá-lo a entender cada vez mais a palavra de Deus. Agora, qual é o objetivo desse programa? O objetivo é esclarecer as suas dúvidas, mas também colocar princípios bíblicos para que você também pratique. Esse é o grande desafio para você e para nós também, colocar a Bíblia em ação em nossas vidas. Ela é transformadora. Então, vamos às perguntas. Pergunta do ouvinte Charles, que diz o seguinte: na eternidade, onde será a morada dos salvos? É interessante. Uma boa pergunta. Boa pergunta. Porque ele separou bem, né? Na eternidade, nós vamos ter, vamos dizer assim, vamos ter dois grupos. Aqueles que estão com Jesus, que são salvos, creram nele, que é o Senhor da nossa vida, e temos, infelizmente, vamos ter um outro grupo, aqueles que não receberam o Senhor Jesus, que não aceitaram o Senhor Jesus. Então, temos salvos, temos perdidos. Esses perdidos a gente sabe que vai estar num lugar que não é muito legal. Mas, graças a Deus, os salvos, temos vários textos bíblicos que podem nos ajudar a entender. E eu acho que o grande texto bíblico que vale a pena a gente ler e lembrar é uma palavra do Senhor Jesus. Certo. E olha só, André, nós estamos no ano 2024? Sim. Jesus viveu conosco até o ano 30, por aí, Isso, né? Mais ou menos. Tradicionalmente, cuidado com o microfone aí, Itamir. Tradicionalmente seria ano 33 depois de Cristo, só que pela contagem, a gente sabe, né, não é uma contagem exatamente canônica, né? Foi feita por Gregório muito tempo depois, mas ela digamos, ano 28 que Jesus teria... isso mesmo. Ou 28 ou 29 que Jesus teria sido crucificado. Exatamente, assim. Isso. E aí depois, logo seguindo, assim, 40 dias depois, ele foi para o céu e nos enviou o Espírito Santo depois. Mas muito bem. Quando Jesus estava naquela quinta-feira à noite, André, noite, tarde e noite, ele estava celebrando a Páscoa. Ele estava celebrando a última Páscoa com seus discípulos. Certo. E lá, ele fala uma coisa assim muito especial. Ele vai dando orientações e tal, quer dizer, uma palavra de despedida. E aí é interessante que nessa palavra do Senhor, logo depois da ceia, o que acontece? Ele fala sobre a vinda do Espírito Santo. Ele dá uma frase muito bonita. Não vos deixarei órfãos. Tá bom. Agora, como é que ele vai não deixar a gente órfão? Como é que ele vai deixar os discípulos ainda com alguma presença dele, se ele vai embora? Eu acho que temos duas coisas para a gente pensar. Primeiro, ele já prometendo o Espírito Santo. Certo. Significa aqui a presença dele, porque ele é Deus também, o Espírito Santo também é Deus, ele vai estar conosco. Certo. Não fisicamente mais, mas vai estar espiritualmente. O Espírito Santo vem para estar no nosso coração, na nossa vida. Uhum. Mas tem uma palavrinha lá,
logo no começo do capítulo 14, eu queria que você lesse para a gente João 14, 1 a 3. 1 a 3, que é um texto muito lindo. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Olha só. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Ah, então Jesus já respondeu essa pergunta do Charles? Parece que sim, mesmo porque a gente tem que entender que aqui a gente está falando sobre, ao mesmo tempo, a escatologia pessoal e a escatologia geral ou universal. Exatamente, isso. Então, a escatologia pessoal é assim: morri, ou alguém morreu. A alma foi para onde? Porque em Eclesiastes diz que o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. Sim. Aí o espírito fica onde? Então, há alguma... De modo geral, o pensamento evangélico mais ortodoxo entende que a alma tem dois destinos: ou ela vai, ou a alma ou o espírito, né? Sim, o espírito, sim. vamos dizer assim, vai. O espírito vai, usar a linguagem de Eclesiastes, o espírito vai ou para um estado de bem-aventurança no trono de Deus, ou ele vai já ficar separado de Deus, exatamente, num estado de má-aventurança, num estado, né, de já experimentando ali um sofrimento. Exatamente. Alguns chamariam de antessala do inferno, ou antessala do inferno ou antessala do céu. Então, teria esses dois lugares. E tem outras teorias também, mas essa seria a mais aceita. Sim. Só que o Charles está perguntando da morada dos salvos, ou seja, não é entre o momento que a gente morre e a volta definitiva de Jesus, ou a inauguração do reino eterno até depois do milênio, independente do que você pensa quando que o milênio acontece. É o reino eterno aqui, a eternidade. É a eternidade. Então, na eternidade, e aqui Jesus está falando sobre a eternidade. Exatamente. Porque ele está falando: eu estou preparando lugar para vocês e eu voltarei e levarei vocês para mim. Exatamente. Então, quando ele volta, ele começa a agir conosco, depois ele vai nos levar para estar com ele. Pronto. Completamente. Então, com certeza, nós estaremos com Jesus. Pronto. Aonde ele estiver, a gente vai estar junto. Pronto, exato. Tem um outro texto que ajuda a gente a pensar nisso, que é Filipenses 1, 23. Exatamente, isso. Certo? O próprio Paulo, uma experiência dele, ele está falando o que ele quer fazer se ele morrer. Ele falou que ele estava com dúvidas, pensando o seguinte: é melhor que eu vá, porque ele estava sempre toda hora apanhando, sendo apedrejado e tal. Será que eu devo ir logo para o Senhor? Ou será que eu ainda devo ficar um pouco aqui para trabalhar? E ele fala que ele entendeu que seria bom ele ficar um pouquinho aqui para trabalhar mais. Mas ele dá uma palavra nesse texto que você falou, também super interessante. Você lê para a gente? Estou pressionado dos dois lados. Olha só. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Sim. Ele está falando aqui da escatologia pessoal. Exatamente. Então, ele morrendo, ele estará com Cristo e, de acordo com o que Jesus falou, permanecerá com Cristo. Tranquilo. Okay? Tem outro texto que fala para a gente sobre o reino eterno, que é Apocalipse 21, 7. O que está acontecendo ali, professor Itamir? Então, aqui, se você lembra um pouquinho de Apocalipse, você vai lembrar, primeiramente, que você tem um livro muito interessante, cheio de sinais, cheio de orientações, mas eu quero mostrar um simbolismo muito bonito que aparece no capítulo 20, primeiro. No capítulo 20, ele fala do milênio, né? Que o Senhor vai ganhar e tal, não sei o quê. Nós vamos ter 1000 anos, né? Literalmente não, ou pode ser simbolicamente, mas vamos ter um grande tempo em que a gente vai ter essa liderança completa do Senhor Jesus. Beleza. Mas agora vale a pena a gente virar a página da Bíblia, pelo menos para mim preciso virar, e a gente já começa a entender que tem uma palavra do Senhor Jesus, um novo céu e uma nova terra. Olha que coisa legal. No capítulo 21, versículo 7, eu vou ler, André, e você vai explicar. O vencedor, olha só que legal, hein?
o vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Significa que, então, temos uma união plena, completa com o nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é muito importante porque lembra-se do começo de Apocalipse, quando ele vai falando para as igrejas, 7 igrejas, e ele sempre fala bem-aventurado, 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 e ele fala dos vencedores. Então, aqui está dizendo exatamente isso. O vencedor herdará esse reino, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Perfeito. Eu quero voltar um pouquinho para complicar um pouco mais aqui essa pergunta do Charles e chegar objetivamente na resposta que eu acho que ele quer aqui. Bom. No capítulo 21, versículos de 1 a 3, de 1 a 2 aqui, e aí eu tenho até que fazer um outro parêntese rápido, o professor Itamir falou sobre o milênio. Sim. Mas existem interpretações diferentes. Aqui o pastor Itamir é pré-milenista histórico. Ou seja, Jesus volta antes do milênio. Existe a posição de que o milênio já está acontecendo, o amilenista, era uma linguagem para a era que a gente está vivendo, e existe a interpretação pós-milenista, que Jesus vai voltar depois do milênio. Basicamente são essas, aí tem variações, ok. O fato é que a pergunta do Charles é sobre o reino eterno. Então, ele está perguntando depois do milênio. Exatamente. Então, o professor entende que o milênio vai acontecer na Terra e, na verdade, independente de se é pré ou pós, todo mundo entende que o milênio acontece aqui. Exatamente. Capítulo 21, versículos 1 a 2. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Mar é igual a caos. É uma linguagem figurada para falar sobre caos. Por isso que fala que o mar não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Então, baseado nisso, você já tem duas interpretações de onde será essa morada eterna. A gente sabe que com quem nós estaremos? Com Cristo, com Deus. Isso. Não, até depois o texto vai falar que não precisaremos de sol, porque o próprio Deus será o sol. Mas aí, novos céus e nova terra dá a entender. Então, não é esse céu e essa terra. Então, é algo novo. Só que a Nova Jerusalém desce. Então, duas interpretações. Uns entendem, e essa é até a posição do professor Itamir, eu vou deixar ele fechar com isso, que o reino eterno não será aqui, onde a gente vive. Outros, porque a Nova Jerusalém desce, entendem que será aqui, mas é um aqui renovado. Exatamente. É um aqui transformado. Porque vai ter novo céu e nova terra. Isso, glorificado. Ok? Então, nós temos essas duas interpretações, e eu queria que o professor também finalizasse falando sobre essa dele. Não será aqui, porque o aqui já não existirá mais. O primeiro céu e a primeira terra não existirá mais. Essa ideia aqui que aparece no versículo 1, o mar já não existe. Uma outra interpretação também na Bíblia que a gente fala sobre nações. Nações, isso é o mar, as águas, né? Muitas vezes, lá nos profetas, o mar significava as nações. Então, se não temos mais nações, vai ter todo mundo junto. Todo mundo junto. E a nação que é a verdadeira nação é aquela família de Deus, é o povo de Deus, é a nação de Deus. Então, a minha ideia, minha sugestão é que você procure bastante detalhes aí na Bíblia, ou então em alguns comentários, mas a ideia é exatamente essa. Não será aqui, nessa terra física, nesse planeta Terra, mas eu creio que teremos alguma coisa diferente. Lembra que quando Paulo teve aquela visão, ele falou que ele subiu ao terceiro céu. Eu espero também chegar no terceiro, quarto, quinto, sexto céu. E lá nós vamos ter o trono de Deus, e lá vai ter aquele grande coral de Apocalipse também, 5. Então, de qualquer maneira, Charles, para resumir, você vai estar com Cristo. Aonde ele estiver, eu e você estaremos com ele. Então, essa que é a grande bênção de estarmos com o Senhor Jesus agora, tendo ele como Senhor, e depois, quando nós morrermos,
vamos estar com Ele continuamente. E agora é a pergunta do Gilberto Gaeta. Ele diz o seguinte, professor Itamir. Qual a diferença entre psicografia Ai, ai, ai. e inspiração bíblica? Olha, é uma bela pergunta. E uma pergunta muito boa e muito difícil. Bem delicada, né? Eu acho que a gente tem que, às vezes, para quem não conhece, a gente já precisa diferenciar o que é psicografia e o que é inspiração. Isso. Certo? Então, vamos começar com psicografia. Tá bom. Psicografia. Psique, Certo. mente Exatamente. ou alma, certo? E grafia, escrever. Isso. Ou seja, é uma escrita a partir da mente. Boa. Mas uma mente, e aí essa é uma doutrina espírita, e nós vamos falar aqui com todo respeito a outras fés, mas nós temos a nossa. Certo. Então, é dito que um espírito evoluído entra na mente da pessoa e dita para ela as palavras que ela vai escrever. Exatamente. Então, ela não escreve a partir do seu ponto de vista. Isso. A pessoa que está escrevendo. Ela escreve a partir do ponto de vista do espírito que possuiu. Que a possuiu. Exatamente. Que está colocando as coisas para ela. Exatamente. Inclusive, o vocabulário é outro, a linguagem é outra. Exatamente. Certo? Então, esse é o entendimento. A psicografia é isso. E aí, alguns podem dizer, mas então, quando foi escrita a Bíblia, aconteceu a mesma coisa? Foi uma psicografia? Interessante. O Espírito Santo entrou e colocou nos autores bíblicos exatamente as palavras dele, ignorando completamente a personalidade, a cultura e o contexto do profeta? Isso daí é uma boa pergunta e pode ser que algumas pessoas realmente pensem dessa maneira. Mas vamos esclarecer, pelo menos temos um texto bíblico da Bíblia muito, muito claro. Que bom que é o texto bíblico é da Bíblia, né, professor? Tá certo. Olha só. É o apóstolo Paulo falando uma coisa muito importante lá na segunda carta de Paulo a Timóteo. Isso é a última carta que Paulo está escrevendo. Logo, logo ele vai ser, decapitado porque ele é crente no Senhor Jesus. E Nero pensou que ele, matando Paulo e matando Pedro, que eram os dois ícones do cristianismo, agora eu vou estar numa boa. Coitado dele, não sabia que logo depois, em junho de 68, ele morreu. Mata Paulo por volta de maio, abril de 68 também, e não tem colher de chá. Logo, logo ele morreu. Mas Paulo, então, dá umas palavras. E, André, essa segunda carta de Paulo a Timóteo, para mim, é um texto tão rico, porque são as últimas palavras de alguém. E a gente sempre sabe que, quando a pessoa está para morrer e tal, ela tem sempre uma palavra final e tal. Essa palavra deve ser levada muito a sério. E no capítulo 3, versículos 16 e 17, diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus. E aí ele fala o que acontece com essa Escritura. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Com que objetivo? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, agora, vale a pena a gente definir o que é inspiração. Inspiração tem uma palavrinha grega que eu sei que você sabe. Sim. E você vai dizer para nós o que significa inspiração. Inspiração vem de sopro, certo? Tem a ver aí, tem a relação com o pneuma. Exatamente, o sopro de Deus. Isso. Vamos dizer assim. Conhece o pastor Marcos de Almeida? Sim. Vi uma pregação dele ontem. Foi muito interessante que ele falou a expressão o hálito de Deus. Olha só que bonito. Não é? Então, o pessoal experimentou o hálito, o hálito de Deus, que é esse sopro. Exatamente. E a gente tem contato com esse hálito através da Bíblia. Exatamente. Porque ela é inspirada, ela é soprada pelo Espírito Santo. Mas aí, o que diferencia o sopro da psicografia? Isso. Como que a gente estabelece essa diferença?
Uhum. Então, para mim, o que importa muito, inclusive na inspiração, que é o sopro de Deus. É o sopro de Deus. Então, ele sopra na mente, ele mostra para nós, ou mostrou para os profetas, por exemplo, para quem escreveu a Bíblia, ele sopra dizendo a sua vontade, dando a palavra dele com relação a certos temas, tá? Deus faz isso. Mas uma coisa muito legal, André, que eu achei bom você ter colocado quando você falou sobre psicografia, o espírito toma a psique daquele instrumento, daquele ser humano, ele toma posse daquele instrumento ser humano para que ele escreva aquilo que o espírito quer. E ele, na verdade, está ditando, nem está ditando, ele está escrevendo através de um canal que ele escolheu para... E esse canal sempre é um ser humano que ele escolheu para dizer algumas verdades que ele acha que é verdade. No caso da inspiração, temos o Espírito Santo, mas o Espírito Santo ele não toma posse do psique. Não, ele sopra, ele mostra o que Deus quer, porque ele é Deus, ele é o Espírito Santo, ele é Deus, ele sopra a vontade de Deus. Agora, André, que eu acho que é mais legal, é que ele não anula a personalidade, o vocabulário, ele não anula a maneira daquele que o Senhor está usando. Olha só, pensa só numa coisa. Tentando mostrar uma diferença, por exemplo, entre os profetas. Não vou nem falar entre Novo e Velho Testamento. Entre os profetas, nós temos o caso, por exemplo, de Isaías, que estava na corte sempre. Era um profeta, né, no ano da morte do rei Uzias e tal. Então, ele é um profeta que estava no templo. Então, joia. Agora, Deus usa quem? Um cara que é boiadeiro. Já pensou? É Amós, o cara está lá no campo, cuidando dos animais e tudo mais. Deus escolhe quem ele quer. E isso é muito legal para a gente saber. Então, ele sopra também a sua palavra para Amós, e Amós o que ele faz? Amós escreve, Amós fala aquilo que Deus falou. Mas não é um ditado, André. Isso é o que é muito legal, não é um ditado. É simplesmente Deus fala alguma coisa e o profeta... o ser humano vai escrever aquilo com o quê? Com a palavra dele, com o entendimento dele, para mostrar para o povo o recado de Deus. Deixa eu colocar um outro texto bíblico sobre inspiração divina das Escrituras Joia. aqui. 2 Pedro 1, Isso. 20 a 21. Beleza. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Isso. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Tem uma notinha de rodapé na NVI 2011. Homens, muitos manuscritos dizem homens santos, certo? Mas homens. Homens separados, homens certo. Escolhidos por Deus para trazer a mensagem dele. Certo. Então, aqui... Nesse texto, a gente vai pender mais para essa questão da psicografia, de ter tomado, ou pende mais para o lado da inspiração, como o senhor está colocando? Não, então, o texto para mim é claro, né? Não é da vontade dos homens que ele está escrevendo alguma coisa. Então, a profecia é a vontade de Deus. Ele usa aquela personagem, né? Aquele homem, para quê? Para dizer aquilo que Deus quer. Por exemplo, só para lembrar uma coisa, me veio à mente agora. Estou estudando Malaquias agora. Malaquias, o nome dele é Malaquias, quer dizer, é o meu mensageiro. A palavra é de Deus, mas Deus escolheu um homem para escrever, para transmitir a palavra dele. E alguns até, estudando Malaquias, alguns acham que era realmente um profeta chamado Malaquias, outros acham que é simplesmente o apelido dele, né? Porque ele é profeta de Deus, então ele é o meu mensageiro. Mas essa ideia de mensageiro é exatamente aquilo que alguém traz uma mensagem de uma outra pessoa. E aí, então, nós temos uma diferença bem grande. Agora, como que a gente... O senhor colocou aqui, né? A gente vê as diferenças...
Agora, o fato da pessoa ter usado a linguagem e o contexto e a cultura dela não anulam a mensagem ter origem em Deus? Dá para entender? Porque, assim, se é uma psicografia, eu tenho certeza que aquela mensagem é de Deus. Mas foi anulada a cultura da pessoa e a personalidade dela. Sim. No caso da maneira como a gente entende a inspiração, a cultura e o contexto não são anulados. Exatamente. Mas o fato de estar numa cultura e o contexto daquela pessoa não anula aquela mensagem ser divina? Eu entendo que não anula, porque Deus pode, logicamente, para nós cremos que Deus é superior a qualquer coisa. Então, a palavra dele vai ser exatamente para que aquela cultura e aquele contexto entendam aquilo que ele quer. E aquilo que ele quer, então, é a vontade dele que o profeta vai lá escrever e tal. E aí, temos que lembrar o seguinte, nós temos no Antigo Testamento alguns profetas que não escreveram os seus livros. Por exemplo, o profeta Natã, que chega para Davi e fala, Davi, você pecou. Era um profeta de Deus. Agora, temos outros não, que escreveram. Era uma mensagem tão importante exatamente para aquele contexto, que eles escreveram. Por exemplo, você lembra de Jeremias, por exemplo? Ele escreve uma coisa muito importante. Ele fala que Deus está falando que o povo devia se submeter à Babilônia, porque a Babilônia era o país que Deus tinha escolhido para disciplinar Judá. O pessoal fica revoltado, falando, você é um traidor. E aí o que acontece? O pessoal não obedece. E aí a Babilônia vem e rebenta com Jerusalém. Então, é muito interessante. Dentro do contexto, o vocabulário do próprio profeta é aquele que Deus vai usar para mostrar a vontade dele. Ou seja, o que é bonito é que Deus usa o ser humano e a sua linguagem para comunicar a sua mensagem para as pessoas. Exatamente, muito bonito isso daí, né? Deus não anula a nossa personalidade. Isso é muito joia. Dá toda a glória, toda a honra ao Senhor, porque Ele é um Deus maravilhoso. Ele faz a sua vontade e usa a gente como Ele quiser. Boa. Então, vamos à pergunta do nosso ouvinte, que não se identificou aqui, mas ele faz acho que uma boa pergunta até para... a gente tem produzido algumas coisas aqui na RTM para pegar a cultura e fazer a ponte da cultura com o evangelho e poder dialogar com quem consome a cultura. Isso. É um diálogo exatamente, com a sociedade, com as pessoas. Então, eu queria que você desse pelo menos o nome de um ou dois programas que a Transmundial faz essa ligação tão bonita. Fala aí. O Pipoca de Graça, joia, que passa na nossa programação aqui, é a Renata Brujato e o João Paulo Gouveia, isso, com convidados, e eles falam de filmes, uhum, e aí trazem o que o evangelho... onde que você pode encontrar o evangelho naquele filme. É muito bonito isso, né? É muito legal. Obras cinematográficas. Uhum. Ou séries também, certo, né? E o Viajando por Terras Distantes, que eu faço junto com o nosso produtor aqui, o Carlos Pelerran, uhum, que são a cultura nerd, né? A gente pega a cultura nerd e a cultura geek. Só que aí a gente vai falar de algumas coisas que são pesadas. uhum. E aí que vem a dúvida. Podemos assistir filmes e séries que são considerados pesados? Pesados em que sentido? Que tem violência, às vezes tratam de temas, vou usar uma expressão meio trevosos, né? Meio obscuros, uhum, e às vezes algumas coisas que flertam, ou até que são realmente do gênero terror, horror. Sim, sim. A gente pode assistir, ou até alguns que são pesados do ponto de vista da sexualidade. Exatamente, isso que eu ia falar também. A gente pode assistir ou ler, uhum, ou ouvir essas coisas que são consideradas pesadas? Então, essa é a pergunta do ouvinte que não deu o seu nome. Talvez ele ficou assim meio temeroso de dizer o nome, mas é boa pergunta. Eu acho que nós temos alguns critérios, né? E um dos critérios para a gente entender e fazer essa diferenciação sobre filmes ou séries pesadas e filmes e séries agradáveis, sem qualquer problema, temos um critério que a gente pode ver na Bíblia. Nós temos alguns textos bíblicos para que você depois procure
avaliar, mas nossa ideia é a seguinte. Primeiro texto que vale a pena a gente ler é Filipenses capítulo 3, versículos 8 e 9. Filipenses capítulo 3 é um texto muito lindo em que Paulo está falando, olha, eu deixei tudo, então deixou a cultura, a sua posição social, etc., a sua posição religiosa, para encontrar Jesus. O Evangelho, na verdade, André, não é um montão de regrinhas. O Evangelho é uma pessoa, concorda? Certo. Que é Jesus Cristo. Aí Paulo fala que ele tinha deixado tudo, e aí ele vai falar algumas coisas muito legais com relação à maneira pela qual eu devo pensar. O que deve ocupar o meu pensamento? Você tem o texto aí? Então, o Valdir vai ter que achar aqui, porque nós havíamos colocado Filipenses 3, 8 a 9, que fala justamente sobre 4, isso. 8, né? 9. 4, 8 e 9. Então tá. Então, o 3, 8 a 9, ele fala, considerei tudo como perda para ganhar a Cristo. Exatamente. E aí ele vai desenvolvendo esse pensamento e chega no 4, 8, 9 e ele vai falando, olha, até ele diz aqui no 4, 2, eu quero que Evódia e Sintique vivam em harmonia no Senhor, ou seja, tinha um conflito, ele está orientando, alegrem-se no Senhor, e ele está preso, né? Fala que ele se alegra. É uma carta de um presidiário e a gente chama carta de alegria. Carta da alegria. Impressionante. E aí ele pede que a amabilidade seja conhecida por todos, porque perto está o Senhor. Não andem ansiosos, apresentem os pedidos a Deus, tal. E finalmente, irmãos, versículo 8. 4, 8. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Olha só. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Então, o critério é esse. Você quer o Deus da paz com você? Por gentileza, coloque na sua mente, encha a sua mente com isso aqui que o André mostrou no capítulo 4, versículo 8. Olha só. Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, ocupe isso o vosso pensamento. Então, por que a gente está falando isso? Porque quando você está diante da televisão ou do celular, ou, enfim, da maneira que você assiste a série ou você assiste o seu filme, isso tudo está entrando na mente, né, André? Sim. Está vindo para a cabeça. E, num certo sentido, se, entre aspas, hein, a pessoa é viciada numa série ou numa novela, por exemplo, aquilo vai dando o quê? Vai ocupar a mente Vai dela. ocupar a mente. E, muitas vezes, aquelas coisas que a série, o filme mostram, a pessoa vai até querer praticar alguma coisa daquilo lá. E isso, então, é porque a mente está cheia dessas coisas e vai querer nos levar a fazer isso daí. Por isso Paulo, então, por isso a Bíblia, não, então, por isso Deus, então, fala, através de Paulo, o seguinte, por favor, você quer ocupar sua mente com coisas legais? Então, pense em coisas legais. Nada de ficar... Aí o critério, né? Se você tem dúvida de alguma coisa, tem um texto que fala sobre isso, não tem, André? Tem. Olha só. Eu acho que o texto é Romanos 14, 22 e 23, e você pode ler. Mas você tem um outro texto também para mostrar para a gente, né? Mas vamos ver se a gente rapidamente fecha esse aqui. 14, 22... E 23, de Romanos. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas... E ele está falando sobre comer a carne sacrificada aos ídolos ou não. Que é uma coisa pesada. Naquela época era... Isso. Ele fala até, um pouco antes, ele fala até da questão de guardar dias ou não. Exatamente, certo? isso. Que isso permaneça entre você e Deus. Pronto. Feliz é o homem que não se condena Olha só. naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. É sério, né? É sério isso. Nossa. Então, isso se a gente fosse aplicar para a questão das séries e filmes. Assistir séries e filmes em si não é tem pecado. problema. Não tem mas
Se aquilo fere a minha consciência, Exatamente, exatamente. aí eu entro em dúvida e se torna pecado. Aham. A gente poderia chegar a essa conclusão? É verdade. E, inclusive, eu acho que você tem um exemplo muito legal. Então, é importante que a gente ouça esse exemplo, que é próprio do André e o seu filho. Fala aí. Meu filho fez Como- 10 anos, Como que ele chama? Fernando. Isso. O Fernando fez 10 anos. Isso. E agora, em novembro, né, a gente está gravando esse programa em dezembro, no finalzinho de 2024. Ele fez em novembro 10 anos, mas ele tinha 9 quando Tá. isso aconteceu. Ele já tinha demonstrado isso antes. Estava jogando um jogo de videogame, e aí, de repente, ele gostando muito daquele jogo. Estava, assim, zerando o jogo. Aham. Ele chega para mim e fala, pai, esse jogo tem isso daqui. Olha só. Aparece lá um arcanjo. Uhum. E ele tem que batalhar contra o arcanjo e vencer o arcanjo. É claro que ali, arcanjo, não é o arcanjo do jeito que a Bíblia Sim, apresenta. sim. É o modo de falar sobre um personagem, um monstro, um inimigo. Certo. E aí ele virou e falou, pai, isso aqui não é legal. Eu acho que a mãe não ia gostar. Olha só. E aquilo começa, e eu começo a falar... Então ele filho, já mas- tem consciência. Já tem consciência. E eu vou falando, filho, mas você acha que isso você... Se você acha que está fazendo mal, mas você tem que tomar... Olha, arcanjo é só o jeito como eles chamam, não é o arcanjo da Bíblia. Eu fui tentando explicar, mas aí ele foi falando, pai, isso não está legal, eu acho que isso aqui não é legal, acho que isso não é bom. E ele parou de jogar. Ele falou. Ele falou. Não é você nem a sua esposa que orientaram ele. Ele disse. Ele tomou essa decisão. Ele tomou a decisão. Poxa, que Então, coisa linda. porque aquilo, de alguma forma, feria a consciência dele. Já pensou? Pode ser que depois ele, com mais maturidade, né, vá para um outro caminho que a gente vai colocar aqui, mas ele, quando ele viu que aquilo feria a consciência dele e até a relação dele com a mãe, Exatamente. ele falou não e a gente também não forçou. Procurei deixar ele à vontade. Joia, muito legal. Então achei isso bonito, né? Uma criança já uhum. entendendo isso. E se eu não me engano até citei esse versículo. Olha, se isso fere a sua consciência, Exatamente. se você acha que isso não faz bem para você, então você pode deixar. Mas eu queria citar, dando o devido contexto aqui também, Sim. Itamir, primeiro aos Tessalonicenses, Isso, beleza. É isso capítulo 5, versículos 20 a 21. mesmo. Joia. O Quer senhor que eu leia? pode ler, Eu pode leio. ler. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 20 e 21. Essa é a leitura na Bíblia a Bíblia Almeida, chamada ARA, né? Que é a revista e atualizada. Vamos lá. Diz assim: não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma do mal. Olha, eu acho muito bonito esse texto, porque esse texto está falando sobre profecia. Ou seja, você não despreza alguém que vai trazer uma profecia. Sim, Você ouça isso, e avalie aquilo. Mas abstenha-se. Se você percebe que aquilo traz o mal, você se afasta daquilo. aham, E eu acho interessante que depois, em Timóteo, uhum, Paulo, falando sobre os cretenses, ele vai mencionar os profetas dos cretenses. aham, aham. Ah, lembra disso aí. E então ele vai dizer, a gente deveria até dar referência, mas como eu lembrei disso agora, depois, acho que é o comecinho, agora eu não lembro se é 1º ou 2º Timóteo. Sim. E também ele fala em Atos 15, é o discurso de Atenas, né? 17. Atos 17, ele vai falar sobre os profetas Exatamente. dos gregos. Ou seja, ele está falando das profecias, o que eu entendo que Paulo está falando, ouça de tudo, avalie tudo, veja, se isso não fere, e aí vou aplicando diretamente, se isso não fere a sua consciência, ouça Sim, e avalie. sim. Ouça e avalie, entenda, e aí se você percebe que aquilo é mal, fere a sua consciência, se afasta. Então pode ou não pode assistir? Pode assistir de tudo. Agora, convém continuar assistindo? Se aquilo vai ocupar sua mente de um jeito negativo, entendemos que não, certo, Itamir? Certo. Inclusive, só reforçando novamente aquilo que a gente falou, você tem que ocupar sua mente com coisas boas. E aí também, André, você lembra que você mesmo colocou Romanos capítulo 12. Sim.
E olha só. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o que é o nosso culto racional. Interessante que Paulo fala aqui, então, da parte exterior e vai falar da parte interior. Então, tudo, o ser humano pode ser colocado na mão de Deus. O versículo 2 fala o seguinte: e não vos conformeis com esse mundo, com esse século, mas transformai-vos pela renovação do quê? Do seu psique, da nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quer dizer, eu posso ver as coisas, posso ouvir as coisas, mas eu tenho que me separar, né? O que é bom, o que é mal. O que é mal, eu vou deixando de lado. O que é bom, eu vou colocando na minha mente, podendo, então, depois praticar até. Pergunta do ouvinte, que não se identificou, que diz o seguinte: se está destinado aos homens morrerem uma vez só, como lidar com as pessoas que foram ressuscitadas? Porque a Bíblia traz, existem histórias, né, que a gente ouve hoje em dia de pessoas que morreram e ressuscitaram, mas a própria Bíblia diz que isso também aconteceu. Isso é. Como é que a gente, se os homens morrem uma vez só, como é que lida com essas pessoas que ressuscitaram? Eles vão morrer mais que uma vez. Muito bem. Então, vamos primeiro ao texto de Hebreus 9, 27. Ok. Só para a gente lembrar o que a Bíblia diz sobre isso daí. Hebreus 9, 27 tem uma palavra muito interessante. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez e depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, etc. Estou falando sobre a volta de Jesus. Mas é interessante, né? Olha, está ordenado aos homens morrerem uma só vez. Então, a morte é alguma coisa que termina mesmo, para que então comecemos a fazer o quê? Vamos ser julgados e comecemos a viver aquilo que nós falamos no programa anterior aí, sobre eternidade. Eu vou viver com Deus ou não, tá? Muito bem. Então, essa palavra desse ouvinte é correta. Está destinado aos homens morrerem uma só vez. Como lidar, então, com as pessoas que foram ressuscitadas? E aí, só para a gente lembrar, podemos citar alguns do Novo Testamento que foram ressuscitados pelo Senhor Jesus. E só a ressurreição, isso é um detalhe muito importante. Jesus é as primícias do que foram ressuscitados. Isso é o primeiro, tá? Mas aqui tem um detalhe que a gente vai falar daqui a pouquinho. As outras ressurreições sempre foram através de uma pessoa. Alguém orou, alguém deu uma ordem e a pessoa foi ressuscitada. Jesus não. Ele ressuscitou por si mesmo. Interessante. Não teve ninguém falando, Jesus, levanta, sai do túmulo. Não. Ele mesmo ressuscitou. E foi a reversão de uma injustiça, certo? Exatamente. Então, isso mostra o quê? Que Jesus inicia uma maneira diferente da gente poder se relacionar com a morte. Mas, por exemplo, João 11 fala sobre Lázaro. Boa. Então, Lázaro, amigo de Jesus, irmão de Marta e Maria, morre, Jesus vai lá, manda ele sair do túmulo depois de 4 dias. 4 dias, André, não é brincadeira. E, inclusive, o pessoal queria matar ele de novo, porque aquilo era uma prova do poder de Jesus. E é interessante que a própria irmã que estava não querendo que o irmão morresse, ela falou, mas Jesus, espera aí, já tem 4 dias, o cara já está meio mal, já está meio, desculpe a palavra, não está cheirando bem. Jesus falou, fica quieto aí, deixa eu falar. Aí ele dá ordem e ainda fala, façam aquilo aqui que é preciso fazer, tirarem aquelas bandagens e tudo mais, e Lázaro saiu andando. Nós temos também o Senhor Jesus fazendo um milagre espetacular em Lucas capítulo 7, que é o filho da viúva de Naim. Dos versículos 11 a 17. Então, interessante aqui, André, Jesus tem compaixão daquela senhora. Ela era viúva, agora estava perdendo o filho único, então imagina o que seria ela no meio da sociedade.
todo mundo ia condenar, falar realmente você é uma pecadora, e não ia ter subsídios, né, para viver de uma maneira legal. Então, compaixão de Jesus. Aí também tem uma figura muito legal do Senhor Jesus curando a filha de Jairo. Marcos 5, de 21 a 43. É um texto muito longo, não dá para a gente ler tudo. Mas esse é interessante, é uma situação em que tem 2 milagres. Um milagre espetacular, que é a ressurreição da filha de Jairo, e outro milagre também espetacular, que é a cura de uma mulher que vinha sofrendo muito tempo com fluxo de sangue. Sim. Ela toca em Jesus, e Jesus fala, peraí, eu estou sentindo que houve alguma coisa aqui especial. E o discípulo fala, eu sei, está todo mundo junto aqui, todo mundo vai tocar no Senhor. Ele falou, não, peraí, tocaram de uma outra maneira. Então Jesus, André, é muito legal, né? Ele conhece detalhes da nossa vida. Se a gente está chegando numa oração, com fé ou não. Ele responde a oração quando nós temos fé. E aquela mulher tinha falado, se eu só tocar na veste de Jesus, ele vai me curar. Ele tem poder para me curar. E o que é que ela fez? Ela tocou na veste de Jesus. No meio de uma multidão, Jesus sendo apertado de tudo quanto é lado e tal, e ele percebe pela inspiração dele, pela maneira dele ser Deus, que alguém tocou nele. Aí, a cura da mulher, graças a Deus e tal. E aí ele vai curar, não curar, ele vai ressuscitar aquela filha, o filho do Jairo, que estava, filha de Jairo, ele fala, né? Que estava completamente morta. Habita cume, se eu não me engano, é a expressão que usa, né? Menina levanta. Então, André, como é que fica isso daqui? Não, tem mais um texto aqui. Que eu acho que é o mais complicado de todos. Mateus 27, 51 a 53. Isso, então vamos lá, vamos ler esse texto aqui, porque esse texto também mostra o quê? Que eu e você um dia, graças a Deus, é a nossa crença, hein, pessoal? Nós um dia seremos o quê? Ressuscitados. E teve gente que já teve esse gostinho. Exatamente. Posso ler? Pode ler. Mateus 27, de 51 a 53. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo, o momento da morte de Jesus. Do Senhor Jesus, exatamente. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram. Olha só. E os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Olha, é um texto realmente muito bonito. Agora, tem um detalhe aqui que nós precisamos entender. Não foi na morte, depois do Senhor Jesus ter ressuscitado, é que houve esse milagre. Depois da ressurreição. Saíram dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus. Exatamente. Então, isso é muito legal para a gente entender o quê? Que essas ressurreições anteriores era uma demonstração do que Deus pode fazer e o que Deus vai fazer conosco. Mas ficou claro agora, vamos dizer assim, foi carimbado esse poder da ressurreição. Lembra quando ele fala com a Marta ou a Maria lá? Eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda mesmo que seja morto, lembra? Viverá. Isso aqui, então, é muito legal. E aí, o que aconteceu? Para provar que ele é o primeiro, ele ressuscita e depois esses mortos ressuscitam também. Bom, você resolve uma crise minha. Que é assim, tem essas 2 coisas. Primeiro, está destinado aos homens morrerem uma só vez. E depois disso, enfrentarem o juízo. O que está sendo dito aqui, em Hebreus, é a respeito... Está justificando a questão, ou melhor, explicando a questão do juízo. Então, o foco aqui é o juízo. Então, não vai enfrentar mais que um juízo. É um juízo só. Então, morre, enfrenta o juízo, e aí creu em Jesus, para usar a linguagem de Hebreus, foi purificado pelo sacrifício definitivo de Jesus, a morte vicária. Certo. Vai para junto de Deus. Não aceitou não foi lá no templo receber esse sacrifício, vai ficar longe de Deus. Sim. Então, templo de sentido figurado.
Então, a gente tem essa questão aqui. O foco é o juízo e não necessariamente Sim. a morte. Agora, aqui seria algo para falar assim, sobre a ressurreição, a reencarnação. Então, você não passa por um processo em vários corpos. Não. É um único corpo. E o que é ressuscitado, quando Jesus ressuscita todas as vezes, ele ressuscita as pessoas nos seus próprios corpos. Certo. E nos seus corpos que não estão glorificados. Sim. Porque ele é o primeiro a ser ressuscitado. Exatamente. Por isso, aqui resolve a questão teológica. E ele traz essa ressurreição como manifestação do seu poder. Jesus tem poder sobre a vida e sobre a morte. Agora, eu ouvi uma interpretação interessante, professor Itamir, sobre a cura. A cura milagrosa. Se o corpo está definhando e caminha para a morte, então os problemas que as pessoas enfrentam nos seus corpos são prenúncios da morte. Certo. Quando há a cura milagrosa de uma doença, é um prenúncio da ressurreição. Então, de certa forma, toda cura é uma ressurreição. Sim. Porque eu estou ressuscitando um membro, eu estou ressuscitando um nervo, eu estou ressuscitando um músculo. Exatamente. Então, o problema não é só a ressurreição do corpo da pessoa, mas a ressurreição dos próprios membros, né, quando há uma cura milagrosa. Portanto, a própria cura milagrosa é a manifestação da ressurreição e uma exceção à regra. Ou seja, o milagre é uma exceção à regra e manifestação do poder de Deus. Sim. Por isso que ele é milagre. Ele não acontece o tempo todo. Não vai ressuscitar a gente o tempo todo. Ele é um milagre, ele é uma manifestação, um sinal especial, uma exceção que acontece para mostrar o poder de Deus sobre a vida e sobre a morte. Eu acho que essa é a explicação melhor que a gente poderia ter. O senhor concorda? Concordo, e aí eu quero só confirmar isso aí, dizendo o seguinte. Em 1 Coríntios, capítulo 15, que é o único capítulo teológico de 1 Coríntios, porque o restante são 14, 16 capítulos, são capítulos que tratam sobre a eclesiologia, como que uma igreja deve ser. No capítulo 15, Paulo, então, dá uma palavra muito legal sobre a ressurreição. Ele diz uma coisa aqui no versículo 20, muito interessante. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então, a grande ressurreição, que não precisou ninguém falar, levanta daí, é a ressurreição do Senhor Jesus. Por isso, ele é a primícia, só para que a turma saiba. Ele é primícia. Não, mas Jairo também. Não, mas a viúva de Naim. Não. Jesus ressuscitou por ele mesmo, porque ele é Deus. Esse era o plano eterno. Ele vinha, morreria, ressuscitaria, seria glorificado e foi glorificado, e ele com o Pai mandaram o Espírito Santo. Então, é muito legal saber isso. Então, essas ressurreições, André, eu entendo que são, vamos dizer assim, pequenos sinais de que Deus pode fazer isso, quer dizer, de que Jesus, de fato, é a ressurreição. Lembra aquela palavra dele com Maria ou com Marta? Eu sou a ressurreição. Sim. Então, essas ressurreições comprovaram que o Senhor Jesus tinha esse poder e aconteceu depois com ele e está acontecendo conosco. Nós ressuscitamos para a vida eterna ou, infelizmente, para a perdição eterna. E agora, a pergunta do ouvinte, que também não se identificou, mas quer saber... Tivemos alguns aqui hoje. Se Deus não aprova a mentira, como lidar com o caso de Raabe? Vamos lá. Josué 2... Onde que está isso daí? Josué 2, boa. de 1 a 7. Vamos abrir aqui nesse texto. O que está acontecendo aqui em Josué, professor Itamir? Olha, Josué está substituindo Moisés, lembra? Sim. Jesus fala muito legal. Outro dia eu fiz uma pregação sobre Josué 1:9, né? Eu estou com você, assim como estive com Moisés, você pode ficar firme e não tenha medo, né? Eu estou com você e vou ficar com você firme aí. Você vai entrar em Jerusalém, não, na Terra Prometida. Por enquanto é isso, Terra Prometida. Eu estou lendo Josué 1:9,
que vai falar o seguinte, desculpe, eu estava lendo Juízes, não, peraí. Josué. É Josué 1:9. Seja forte e corajoso. Isso, boa, certo? boa, eu sei de cor o 1:8. Não deixe de falar das palavras deste livro da lei, de Olha meditar só que nelas legal. de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Nossa, que bonito, hein? Josué O cara que sabe o versículo Cada bíblico. homem um guerreiro. Esse é o nosso material muito legal para os homens, viu, pessoal? Esse é um ministério fora de série. Mas o Josué 1:9 fala o seguinte: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Significa o quê? Você vai entrar na Terra Prometida, fica firme que eu estou com você. É isso daí. Muito bem. Só que Josué, ele é um cara esperto também. Ele fala para alguns espias irem até uma cidade, que era a primeira cidade que eles iriam enfrentar para entrar a passagem, né, indo para a Terra Prometida, era o quê? A cidade de Jericó. Posso ler, então, Josué 2, de 1 a 7? Então, e aí nós temos o quê? Uma palavra, assim, super importante que vai esclarecer esse negócio de essa senhora chamada Raabe. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Fica ainda mais complicado, porque ela ainda é prostituta. É né? interessante, hein? Todavia, o rei de Jericó foi avisado: alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles. Talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Olha só. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão, e logo que saíram, a porta foi trancada. E aí depois, Raabe até fala, né? Sei que o Senhor está com vocês, deu esta terra, mas eu vou pedir que tenha misericórdia e preserve aqui a minha família. E eles falam: assim vai acontecer. E, de fato, a família de Raabe foi preservada, apesar dela ter mentido para esconder os 2 espiões de Israel, professor Itamir. Então, pode mentir para ajudar os servos de Deus? Ou então pode mentir por justa causa, né? Interessante, né? Olha, a mentira é pecado. Está claro isso na Bíblia e o Senhor Jesus fala sobre isso aí também. Mas eu queria trazer um texto de Efésios 4:29 para nós. É um texto que nos coloca agora diante de uma situação muito delicada. E não só de mentira, mas de tanta bobagem que a gente fala, né? E, infelizmente, a gente faz isso mesmo. Mas 4:29 de Efésios, ele dá uma palavra muito, muito importante. Eu creio que todos nós devíamos avaliar essa palavra, ver como é que nós estamos vivendo. Efésios 4:29 é um texto em que Paulo está mostrando que a nossa nova vida, porque em 4:1 ele fala o seguinte: olha, eu, prisioneiro do Senhor, eu estou rogando, eu estou pedindo, pelo amor de Deus, vivam uma vida bonita, um modo digno da vossa vocação, que você foi chamado por Deus. Ok. Aí ele vai falando uma série de outros detalhes aqui, e lá no capítulo 4, versículo 29, ele fala o seguinte, André: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, olha só, a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita o quê? Graça aos que ouvem.
Muito bem. E posso ainda citar o versículo 25 daqui? Vai lá. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Exatamente. Então não tem esse negócio de mentira, não é legal, e não é cristã. Muito bem. E agora como é que a gente faz com o negócio de Raabe? Mas a dona Raabe, ela é citada na Bíblia tanto lá em Josué, mas a gente tem que lembrar que ela é citada na Bíblia num capítulo que chama-se de Heróis da Fé. Capítulo 11 de Hebreus, André. Sim. É uma coisa muito legal. E aí eu queria que você lesse aí esse versículo que aparece aí em Hebreus, aonde que Raabe é colocada. Ela é colocada junto com quem? Junto com Abraão, junto com Moisés, junto com todo o pessoal, ela é colocada junto com Abel. Olha só, hein? Com Noé. Então, ela é uma figura que a Bíblia entende como um bom exemplo de fé. Então... E aí a coisa é séria, né? Significa, então, que Deus avalia muito mais a nossa confissão de fé para Ele, porque a própria Bíblia, o próprio livro de Hebreus fala o seguinte: sem fé, André, é impossível agradar a Deus. Então, a dona Raabe teve fé porque ela sabia que Deus estava cuidando daquele povo e ele vinha trazendo o povo para Jericó. E ela falou, peraí, eu não vou ficar... Ia ser rolo compressor. Exatamente. 11:31. Olha lá, vai lá. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Ou também pode ser incrédulos, a tradução aqui. Sim. Então, é interessante que aqui nós temos duas colocações. Ela fez um pecado, que nós sabemos que mentira é um pecado, mas ela fez alguma coisa que agrada o coração de Deus. Ela teve fé. Mas e aí, como é que a gente faz com essas duas coisas? Quer dizer, ela... E outra, para complicar ainda mais, ela aparece em Mateus 1, na genealogia do Senhor Jesus. Exatamente, impressionante. Não é? É. E ela é colocada... Quer ver? Perdi. Cuja mãe foi Raabe. Não falo qual era a profissão dela. Mas... Ela tá o nome dela aqui. Sim. Então, uma mulher de fé que aparece na genealogia de Jesus é citada na galeria daqueles que tiveram fé lá em Hebreus 11. Isso. Mas ela mentiu. Sim. E a gente colocou como não mentir. Então, a mentira dela foi certa? Esse é o ponto. Ela estava num dilema ético ali. Exatamente. Isso. Porque Boa. como ela estava com fé em Deus, se ela mentisse, aqueles 2 espiões iam ser mortos... E o povo não ia saber como era a terra de Jericó. Se ela não mentisse. Se ela não mentisse, desculpe. Se ela não mentisse, se ela contasse a verdade, ela ia entregar aqueles 2 espiões, eles seriam mortos, e aí o plano estava correndo risco. Exatamente. Era plano de Deus que Israel passasse por Jericó. Isso. Então... mas tem um outro detalhe. Raabe, gentia, né? Ela era cananita. Certo. E não havia recebido a lei de Deus. Aí é que está um detalhe bem interessante. Ela não havia recebido os 10 mandamentos. Então, ela usou uma ferramenta que ela tinha naquele momento para, com fé, proteger os enviados de Deus. Exato. Então, assim, o dilema ético é isso, né? Sim. Se eu tenho, uma situação parecida, né? Eu estou protegendo uma pessoa contra um assassino. Sim. E aí, para aquela pessoa fugir... Isso aconteceu na época do nazismo. Né? A gente tem a história de Corrie ten Boom. Lógico. Por exemplo. Exatamente. Procure sobre ela. Então, para evitar um mal maior, talvez me seja permitido um mal menor. Então, é um dilema ético. Não é uma permissão para que você minta à torta e à direito. Você se encontra numa situação difícil... E aí você é obrigado a tomar uma decisão e você escolhe o mal menor. E Deus entende exatamente isso. Porque o que eu acho muito bonito é que nós temos uma retaguarda muito especial, que é o sangue de Jesus, que é o próprio Senhor Jesus. Ele fala lá em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados. Raabe certamente falou,
Deus, eu estou aqui numa situação delicada, desculpe, mas eu vou proteger os seus enviados. Então, a confissão de pecados nos limpa completamente. Agora, a fé é que nos leva a agradar a Deus. E superou tudo isso, né? Sim. Pela fé. Sim. Quer dizer, Sim. onde ela estava focada? Ela estava focada em fazer parte do povo de Deus. Exatamente. Porque exatamente. ela ouviu dos sinais do povo de Deus. Ela ouviu que o Deus de Israel era poderoso. Então ela falou, eu quero fazer parte desse Deus. Exatamente. E aí, pela fé em Deus, ela foi salva. Não por causa da mentira. Não. A fé superou a mentira. Isso. E a prática dessa fé é que ela se tornou depois uma participante do povo. Quando Israel acabou com Jericó, não acabou com a família dela. Coisa Isso é bonita, legal, né? muito bonito. Então, a gente percebe como Deus trata bem essas coisas, né? E esse é um bom exemplo para a gente poder ter uma vida bonita com Deus também. Não minta, mas tenha fé. Exato. Gente, muito obrigado por estarmos juntos aqui neste momento que nós tivemos. Você que está acompanhando no YouTube, com certeza tem perguntas, deixe-as nos comentários aqui do nosso canal. Mande para a gente no WhatsApp 11 974 181 456. Novamente lembrando, a Renata Burjato não esteve aqui conosco, porque está de férias. Mas, Renata, se você está assistindo esse vídeo, em breve a gente te aguarda aqui de volta. Mas muito obrigado, professor Itamir. E daqui a pouco estaremos juntos também. Sim, com certeza. Então, um grande abraço para você, querido amigo. Não deixe de mandar as suas perguntas para nós. O programa precisa de você, tá bom? Que Deus te abençoe. Entendendo a Bíblia, com Itamir Neves, André Castilho e Renata Burjato. Uma realização transmundial.